E aí, pessoal? Sejam bem-vindos à Locadora do Povo, o podcast que te leva para conhecer as mentes mais criativas do cinema. Que legal. Hoje a gente vai mergulhar no universo de um diretor que me intriga demais, o David Lynch. Oi, Glauber. Tudo pronto para mais uma sessão coach? Você sempre se amarrou no David Lynch, né? Ah, Alice, você sabe que sim. Mas hoje, mais do que os filmes, a gente vai se aventurar na vida do cara. Que massa. Posso te garantir. A história dele é cheia de altos e baixos, tipo uma montanha-russa de emoções. A gente vai tentar entender como essa montanha-russa moldou a mente genial por trás de filmes como Eraserhead, Veludo Azul e por aí vai. Nossa, que legal. E de onde a gente vai tirar tanta informação? Dos próprios livros do Lynch. E Águas Profundas, onde ele fala da criatividade, e a biografia Espaço para Sonhar, escrita junto com a Christine McKenna. Interessante. E sabe o que me fisgou de verdade? A dualidade do cara. É, dualidade. Faz filmes que mexem com o lado obscuro da mente humana, mas parece ser uma pessoa tranquila de bem com a vida. Verdade. Essa contradição é intrigante. Me diz, Glauber, o que te chamou a atenção na vida do Lynch, além dos filmes? O que te deixou curioso? Acho que foi a infância dele, Alice. A infância. Lynch cresceu em Boise, Idaho, uma cidadezinha pacata no meio das montanhas. E paz. Imagina um lugar tranquilo com cara de interior, e de lá surge um cara que cria obras tão complexas e perturbadoras. Nossa. Me lembrou a atmosfera de Twin Peaks, sabe? Aquela cidadezinha aparentemente perfeita que esconde segredos sinistros. É um contraste tanto. Será que essa dualidade entre o ambiente tranquilo e os temas sombrios dos filmes dele pode ser uma chave para entender a mente do Lynch? Sei lá. Tipo, será que ele tá projetando algo da própria experiência? Pode ser Alice. E olha só o que o amigo de infância dele, Mark Smith, fala no livro Espaço para Sonhar. Nossa infância foi realmente mágica, principalmente no verão. Que legal. As portas dos fundos das nossas casas ficavam talvez a 10 metros uma da outra. Nossa. Nossos pais serviam café da manhã e brincávamos o dia todo. Que nostalgia gostosa. Dá pra imaginar o Lynch criança explorando a natureza e inventando histórias. Talvez plantando as sementes do que viria a ser sua arte. Pois é, mas Bem. apesar dessa infância livre, os pais dele eram bem rígidos, principalmente o pai. A primeira esposa do Lynch, Peggy Reeve, conta que o pai dele tinha uma regra. Se você se interessa por algo, tem que se dedicar de corpo e alma a ser o melhor naquilo. Caramba. Será que esse perfeccionismo, essa busca pela excelência, influenciou Lynch como artista? Faz sentido. E essa rigidez toda, será que contribuiu pra ele explorar temas como controle e repressão nos filmes? Ou até mesmo a busca por liberdade? Quem sabe, né? E além da rigidez, tinha a questão da religião. Religião. A família do Lynch era presbiteriana, ele ia à igreja todo domingo. É mesmo. Mas ao mesmo tempo já demonstrava interesse pela arte, pela criatividade. Era como se ele vivesse entre dois mundos, né? Um pé na tradição, outro na expressão individual. Interessante. Essa dualidade parece ser um tema recorrente na vida dele, né? Lembra que ele é filho de um homem do campo com uma mulher cosmopolita criada no Brooklyn. Sim. Duas perspectivas de mundo completamente diferentes. Pois é. E essa mistura de influências deve ter contribuído pra formar a personalidade complexa do Lynch. É verdade. Mas voltando à arte, você imagina que desde cedo ele já era apaixonado por cinema. Eu chutaria que sim. Que desde pequeno já devia ser fascinado por filmes. Que nada. Ele curtia mesmo era desenhar pintar. Certo? Chegou até a alugar um ateliê com o pai de um amigo pra se dedicar à pintura a óleo. Nossa. Parece que o cinema só entra na vida dele mais tarde. E como foi a adolescência dele? Imagino que ele devia ser um aluno dedicado, tipo o queridinho dos professores. Na verdade, a adolescência do Lynch foi pura rebeldia. Rebeldia? Era um aluno brilhante, tirava notas altas, mas acabou deixando de lado as obrigações acadêmicas pra se dedicar à arte. Eita. Parece que a veia artística pulsava forte. E não era só nos Estados Unidos. Ele tentou até estudar na Europa com um pintor famoso, Oscar Koshka. Nossa. Mas a escola estava fechada. Voltou pro ZUA 2 semanas depois, frustrado. Que aventura. E aí, como ele finalmente foi parar no cinema? Pô, logo depois dessa viagem frustrada, ele se casou com a Peggy Reeve em 1967. E sabe por quê? Porque ela estava grávida. Casamento por causa de gravidez. A vida do Lynch era um filme, hein? E que filme? Eles foram morar na Filadélfia e foi lá que ele começou a se interessar por cinema. Que legal. A Peggy também era artista e eles até fizeram um curta-metragem juntos chamado The Alphabet. Que bacana. A Peggy descreve esse curta como um pesadelo sobre o medo da aprendizagem. Dá pra ver que a mente dele já estava borbulhando com ideias nada convencionais, né? Ah, já dá pra sentir o estilo sombrio do Lynch nesse curta. Só top. E tem um detalhe curioso. O sofá do apartamento deles era de veludo azul. Olha só. Que talvez tenha inspirado o filme Veludo Azul, um dos mais icônicos da carreira dele. Que coincidência. Ou será que foi destino? Vai saber, né? Mas voltando à história do Punho Curta, o Lynch começou a trabalhar no seu primeiro longa-metragem Eraserhead. E pelo que dizem, ele ficou muito estressado durante a produção. A Peggy conta que ele gritava muito, se irritava por qualquer coisa. Nossa, imagina a pressão de fazer um primeiro longa. E foi nesse período turbulento que ele descobriu a meditação transcendental. Meditação, que interessante. Me conta mais sobre isso. Por isso é que ele conheceu o Maharishi Mahesh Yogi, o guru dos Beatles. Nossa, que legal. E começou a praticar. E a filha dele, a Jennifer Lynch, disse que percebeu uma mudança no comportamento do pai. É mesmo? Ele gritava menos, ficava mais tranquilo. Que legal.
Parece que a meditação realmente fez bem pra ele. Mas e aí, como essa prática se conecta com o cinema? A gente volta a esse assunto depois do intervalo. Com certeza. A gente vai desvendar esse mistério e muito mais na próxima parte do nosso papo sobre David Lynch. Fica ligado. E aí, pessoal? De volta pra segunda parte do nosso mergulho no mundo de David Lynch aqui na Locadora do Povo. Glauber, antes do intervalo a gente estava falando da meditação transcendental, né? Me explica melhor como essa prática influenciou o cinema do Lynch. Então o Lynch não só experimentou a meditação, ele abraçou essa prática de corpo e alma. Ele medita todo dia desde aquela época do Eraserhead lá nos anos 70. Nossa, que disciplina. Parece que essa constância tem um impacto enorme no trabalho dele. Quem convive com ele nos sets de filmagem percebe a diferença. Sério, que interessante. Mas como assim? Como essa influência se manifesta na prática? Foi Caruso que produziu o Veludo Azul, disse que o clima das filmagens era super leve e positivo porque o David emanava uma aura incrível. Uma aura? Imagina só, o Lynch meditava todo dia e quando voltava pro set parecia que trazia uma energia contagiante. Todo mundo ficava encantado. Que legal. Dá pra imaginar o Lynch todo zen, espalhando good vibes pelo set. Será que essa aura influenciava a criatividade dele? Tipo, será que a meditação ajudava ele a acessar ideias mais originais, mais profundas? A Laura Dern, que trabalhou com ele em vários filmes, inclusive o Veludo Azul, acredita que sim. Ela acha que a meditação é a fonte da felicidade do Lynch. E por ele ser uma pessoa feliz, se sente livre para criar, sem se preocupar com a opinião dos outros. Faz sentido, né? A gente se prende demais ao que os outros vão pensar. E essa liberdade criativa do Lynch, como ela se manifesta? Tem algum exemplo prático? O Kyle MacLachlan, que o Lynch considera seu alter ego nos filmes, falou sobre como o Lynch dirige os atores. Em vez de dar ordens diretas, ele usa frases curtas e expressões sutis, quase como códigos, para guiar a atuação. E se alguém não entende, ele explica com humor, sem deixar ninguém constrangido. Que interessante. Parece que ele usa a intuição e a sensibilidade para se conectar com os atores e extrair o melhor deles. Ele confia na própria visão e consegue transmitir isso para o elenco de uma forma leve e inspiradora. Exatamente. E essa sutileza na comunicação também se reflete nos filmes dele, né? Cheios de simbolismo, de mensagens subliminares que te fazem pensar, questionar, interpretar. Verdade. Mas me diz, Glauber, será que essa característica peculiar dele tem alguma relação com a meditação? Tipo, a meditação pode ter aguçado a intuição e a percepção do Lynch. Eu acredito que sim, Alice. A meditação, além de trazer paz interior, pode ajudar a gente a se conectar com a nossa intuição. Quem sabe essa prática não tem ajudado o Lynch a desenvolver essa sensibilidade para captar as nuances da mente humana e traduzir isso nos filmes. Afinal, ele mergulha fundo na psique humana, né? Verdade. Ele explora temas complexos perturbadores. Será que a meditação ajuda a lidar com esse lado obscuro que ele retrata nos filmes? Eu acho que sim, Alice. A meditação te dá ferramentas para lidar com as emoções, com os pensamentos, até com a nossa própria sombra. Talvez por isso ele consiga mergulhar nesses temas tão densos, sem se perder, sem se deixar contaminar pela escuridão. Entendi. É como se a meditação fosse um escudo protetor que permite que ele explore o lado sombrio, sem se deixar afetar por ele. E essa capacidade de lidar com a sombra, será que é um reflexo da própria jornada pessoal do Lynch? Com certeza. A vida dele teve seus altos e baixos momentos de rebeldia e estresse, e busca por algo mais profundo. Talvez a meditação tenha sido o caminho que ele encontrou para integrar esses aspectos da sua personalidade para encontrar o equilíbrio entre luz e sombra. É uma hipótese bem interessante. E essa busca por equilíbrio, por integração, será que se reflete na própria estrutura dos filmes dele? Totalmente. Os filmes do Lynch são cheios de contrastes de elementos que se chocam, que se complementam. Ele mistura o belo com o grotesco, o humor com o terror, o real com o surreal, criando um universo único que prende, intriga, te faz pensar. Verdade. Os filmes dele são como um quebra-cabeça. Você fica tentando montar as peças, decifrar os códigos e encontrar o seu próprio significado. E essa busca por significado, essa vontade de decifrar os mistérios da mente humana, talvez seja o que torna o David Lynch um cineasta tão fascinante. Mas, e aí, será que ele consegue decifrar esses mistérios? Ou será que ele se diverte com a ambiguidade, com a falta de respostas definitivas? Essa é uma boa pergunta. Talvez a gente possa tentar responder isso na última parte do nosso programa. O que você acha? Perfeito. A gente volta já pra desvendar mais esse mistério de David Lynch aqui na Locadora do Povo. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo de David Lynch aqui na Locadora do Povo. Glauber, a gente já explorou bastante a vida e as influências do Lynch, mas ainda tem aquela pergunta no ar. Como ele concilia essa mente brilhante, criativa e zen com filmes que exploram o lado mais sombrio do ser humano? É um paradoxo, né? Pois é, Alice, essa é a grande charada do Lynch. Mas talvez a resposta esteja justamente nessa dualidade que a gente vem discutindo. Ele parece ter encontrado um jeito de integrar os opostos, de abraçar a luz e a sombra, sem negar nenhuma parte de si mesmo. E essa integração aparece tanto na vida pessoal dele quanto nos filmes, né? A gente vê essa mistura de elementos contrastantes. Beleza? Horror, humor e tragédia, tudo junto e misturado no mesmo universo. Exato. O Lynch não tem medo de mostrar o lado feio da vida, a violência, a perversão, a loucura. Mas ele faz isso de uma forma poética, artística, que te faz pensar, sentir e questionar a realidade. Ele te leva para uma viagem no subconsciente, te coloca frente a frente com seus próprios demônios. É como se ele dissesse, olha, a sombra existe, faz parte de nós, não adianta fingir que ela não está lá. Encarar a sombra, por mais assustador que seja, pode ser libertador. Exatamente. E talvez essa seja a grande lição do Lynch. A importância de reconhecer a sombra, porque só assim a gente pode transcender a dualidade, a luta entre o bem e o mal. Aí sim a gente encontra a paz interior. E essa paz interior, essa serenidade que o Lynch parece ter alcançado com a meditação, talvez seja o que lhe dá força para mergulhar no lado obscuro sem se perder. É como se ele tivesse uma bússola interna, sabe? Que o guia em meio à escuridão. Faz sentido. É como se a meditação fosse o alicerce, a base sólida, que permite que ele explore as profundezas do inconsciente sem se afogar. E essa sabedoria, essa capacidade de visar com a sombra, talvez seja o que torna o Lynch um artista tão singular e provocador e atemporal.
Ele nos mostra que a arte pode ser um espelho da alma humana nos confrontando com nossos medos e angústias, mas também nos levando a um lugar de autoconhecimento e libertação. Verdade. E a obra do Lynch tem essa beleza. Ela te inquieta, te desafia, te transforma. Você sai da experiência com mais perguntas do que respostas, mas com certeza de que a jornada valeu a pena. É isso aí, Alice. A obra dele é um convite à reflexão, um mergulho no inconsciente coletivo, uma viagem sem volta para o mundo dos sonhos e dos pesadelos. Mas no fim das contas, será que o Lynch tem respostas para todas essas questões que ele levanta? Ou será que ele se diverte com a ambiguidade, com a falta de conclusões fáceis? Eu acho que ele deixa essa decisão pra gente. Ele nos dá as peças do quebra-cabeça, as pistas, os símbolos, mas a gente que tem que montar a nossa própria interpretação. É verdade. E essa liberdade de interpretação, essa abertura para múltiplas leituras, talvez seja um dos grandes trunfos do Lynch. Ele não quer te dar respostas prontas. Ele quer que você pense, que você sinta, que você tire suas próprias conclusões. Exatamente. E é por isso que a obra dele continua tão relevante, tão instigante mesmo, depois de tantos anos. Ele nos desafia a olhar pra dentro de nós mesmos, a questionar nossas certezas, a abraçar o mistério da vida. E a gente aqui na Locadora do Povo te convida a embarcar nessa viagem. Explore os filmes do Lynch, se deixe levar pelas imagens, pelas sensações, pelas emoções. Quem sabe você não encontra a sua própria chave para decifrar os enigmas da vida. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pela mente do mestre David Lynch. E fiquem ligados, porque a Locadora do Povo sempre tem novidades pra você. Até a próxima. Valeu, gente. E até a próxima sessão de Cinema Cult.